Amém, queridos? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estão todos felizes com Jesus? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 8, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Como eles não tinham nada para comer, Jesus chamou os discípulos e disse: estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Os discípulos perguntaram: como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão, depois pegou os 7 pães e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos, e eles os distribuíram ao povo. Eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças a Deus por eles e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. As pessoas que comeram eram mais ou menos 4.000. Jesus mandou o povo embora. E logo depois subiu no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Queridos, eu estou muito feliz com Jesus hoje. Todos os dias, mas hoje também muito feliz com Jesus. Porque nós estivemos aqui na parte da manhã e agora à noite não está sendo diferente. Nós sentimos aqui a presença do Espírito Santo de Deus que alegra os nossos corações. E eu quero dizer para você que eu creio que essa noite é uma noite de milagres. Que você vai sair daqui, talvez você chegou triste, você vai sair alegre. Talvez você chegou enfermo, vai sair curado. Talvez você chegou sentindo um pouco desanimado, vai sair restaurado, fortalecido e batizado no Espírito Santo. Amém ou não? Eu creio que Jesus pode batizar no Espírito Santo aqui nessa noite. Batizou lá no encontro, né? E pode batizar aqui também nessa noite. Porque nós cremos num Jesus que faz milagres nos dias de hoje. Olha, queridos, eu estava meditando nesse texto durante essa semana e pensando em comentar com os irmãos algumas coisas relacionadas a esta segunda multiplicação dos pães, que é relatado aqui em Marcos capítulo 8, e está relatado também em Mateus no capítulo 15, a partir do verso de número 32 ao 39. Aqui se trata da segunda multiplicação dos pães e peixes que Jesus realizou. A primeira multiplicação de pães e peixes, ela está registrada nos 4 evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João. É o único milagre que Jesus realizou dos 35 registrados, que consta nos 4 evangelhos. A primeira multiplicação dos pães. Quando você traça um paralelo entre esses dois milagres que Jesus fez, de multiplicação de pães e peixes, você vai ver algumas coisas muito interessantes. A primeira delas, quando você olha na primeira multiplicação, se trata de 5.000 homens, não contando mulheres e crianças. Aqui são 4.000, em torno de 4.000 pessoas. Na primeira multiplicação, são 5 pães e 2 peixinhos. Aqui são 7 pães e alguns peixinhos. Naquela primeira multiplicação dos pães e peixes, se você pode ler depois lá nos textos que estão em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus capítulo 14, verso 13 ao 21, Lucas capítulo 9, verso 10 ao 17, João capítulo 6, verso 1 ao 14, e no Evangelho de Marcos também no capítulo 6, a partir do verso 30, você vai encontrar a primeira multiplicação dos pães e peixes. Você vai ver que lá na primeira multiplicação, foram os discípulos que chegaram para Jesus e apontaram para ele que aquela multidão já estava com ele há um dia, já estava no final da tarde daquele dia,
e aquela multidão precisava ir embora. Os discípulos queriam que Jesus dispensasse aquela multidão, mandasse aquela multidão embora. Então outra coisa que você pode aprender, que na primeira multiplicação, a multidão ficou com Jesus um dia. Aqui são 3 dias. E aqui também você vê que é Jesus que chega para os discípulos e aponta a necessidade da multidão de pães e peixes. Uma outra coisa interessante é que na primeira multiplicação, Jesus fez esse milagre no território dos judeus. Aquela multidão que estava ali, a grande maioria eram de judeus. E essa multiplicação é no território dos gentios. Então, nós entendemos que Jesus vai com a sua graça alcançar também os gentios e realizar um grande milagre ali no meio deles, que é esse milagre da multiplicação. Olha, queridos, uma coisa que me chama a atenção nesse texto, eu quero citar algumas, mas já vou adiantar. Uma delas é que o lugar era deserto. Os próprios discípulos vão dizer para Jesus que não havia como encontrar lugar ou encontrar comida para toda aquela gente em um lugar deserto. Todas as vezes que eu vejo na Bíblia Deus levar o povo a um lugar deserto, ou permitir que o povo esteja em um lugar deserto, é para revelar realmente quem o povo é para revelar o coração do povo e para manifestar o poder de Deus para que ele seja glorificado. Então todas as vezes que nós passamos por adversidades na vida, por problemas, por lutas e por deserto, como assim nós chamamos, nós precisamos entender que deserto é lugar de passagem, deserto não é lugar para nós permanecermos, deserto é lugar de nós realmente sermos provados, de mostrarmos quem realmente nós somos, e é lugar de experimentarmos os maiores milagres, porque a grande maioria dos milagres foram realizados nos desertos. E aí, queridos, quando você olha esse texto que nós lemos, de Marcos capítulo 8, a partir do verso 1, nós vamos ver algumas coisas muito interessantes. A primeira delas, do versículo 1 ao 4, você vai ver Jesus se compadecendo da multidão, Jesus se preocupando com uma necessidade básica da multidão, que era a falta de alimento naquele momento, porque a multidão estava com Jesus há 3 dias, ouvindo as mensagens de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, presenciando e experimentando milagres de Jesus. Era uma multidão gentílica, que Jesus estava ali pregando para ela, e Jesus, ao ver que estava já no finalzinho daquele 3º dia, aquela multidão estava cansada, aquela multidão estava com fome. Jesus então se preocupa com aquela multidão, diz: olha, essa multidão está com fome. E ele chega para os discípulos e diz: olha, esse povo está com fome. Nós não podemos despedir esse povo com fome, porque eles podem morrer pelo caminho, podem desmaiar de fome pelo caminho, podem desfalecer pelo caminho. Nós não podemos dispensá-los com fome. E aí, queridos, uma outra coisa que você vê na primeira multiplicação, que quando Jesus chega para os discípulos, ao conversar com eles a respeito daquela multidão que estava faminta na primeira multiplicação, a Bíblia vai dizer que Jesus sabia exatamente o que fazer. Jesus já sabia que ele ia realizar o milagre. Jesus já sabia que ele ia multiplicar pães e peixes ali. E aí, queridos, Jesus aqui nesse contexto que nós estamos lendo, Jesus havia pregado em 2 grandes cidades gentílicas, que era Tiro e Sidom. Era nessa localidade que Jesus havia feito um grande milagre na vida daquela mulher cirofenícia, onde ela chega para Jesus clamando em alta voz, dizendo: olha, Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Aquela mulher estava desesperada, e Jesus ali vai falar para ela que ele veio primeiro para Israel, não foi para os gentios. Ela vai dizer: olha, Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Enfim, vai haver um grande diálogo ali, e depois Jesus, admirando a fé daquela mulher, a filha dela é liberta de todos aqueles demônios em casa. Enquanto ela estava com Jesus, Jesus fazia o milagre em casa. E Jesus depois vai multiplicar pães e peixes para uma população gentílica. Ele se preocupou com esse povo. Mas algo tremendo nesse texto que nós lemos, está no versículo 4. Os discípulos perguntaram: como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Olha para cá um pouquinho.
Quando nós olhamos para alguns homens na Bíblia, quando nós olhamos, por exemplo, para o povo de Israel, e a Bíblia diz que o povo de Israel era de dura cerviz, era um povo que sempre rebelava contra Deus, virava as costas para Deus e aí se arrependia, e Deus, por misericórdia, enviava socorro para aquela nação, para aquele povo de Israel. Aí você chega nos discípulos, você vê Jesus trabalhando 3 anos e meio duramente com esses discípulos, homens comuns entre o povo, que Jesus selecionou e chamou para trabalhar com eles, para treiná-los, para que eles continuassem a realizar o que ele começou a fazer: implantar o evangelho do reino, curar os enfermos, curar os coxos, libertar as pessoas oprimidas. E aí, queridos, Jesus realiza tantos milagres, milagres após milagres. Jesus andava para todos os lugares, curando os coxos, os aleijados, ressuscitando mortos, trazendo paz onde não tinha paz, alegria onde não tinha alegria. E aí, queridos, Jesus havia feito um milagre parecido alguns dias antes, multiplicado pães e peixes para quase 15 mil pessoas. Agora Jesus chega para os discípulos e fala: essa multidão está com fome. Aí aqueles discípulos que haviam visto os milagres, que haviam presenciado a multiplicação de pães e peixes, que havia visto Jesus abençoar quase 15 mil pessoas na multiplicação, sabe o que é que eles fazem? É o lugar deserto, não tem jeito não. Que coisa complicada, como explicar? 3 coisas nós precisamos valorizar, queridos. Primeiro, a presença de Jesus. Presença de Jesus. No deserto, mas em boa companhia. Se Jesus leva um povo para o deserto para ensinar, para pregar, para curar, logo, ele não deixaria esse povo passar necessidades. Ele é o Deus de milagres. Presença de Jesus. Segunda coisa, lembrar do que Jesus havia feito. Lembrança. Muitas das vezes nós agimos como os discípulos, queridos. Nós esquecemos das bênçãos, dos milagres que Jesus já fez em nossas vidas. E o primeiro obstáculo que aparece, nós bambeamos as pernas. Nós não sabemos como agir. Nós esquecemos da presença dele conosco. O salmista Davi, no Salmo 103, no verso 1 até o 3, ele vai dizer o seguinte: olha, bendiz a minha alma ao Senhor, tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, ou nenhuma das suas bênçãos, porque é Ele que sara as nossas enfermidades e perdoa os nossos pecados. Queridos, nós precisamos trazer a lembrança, aquilo que Deus já fez por nós. Se eu perguntar para você aqui hoje, tem alguém que já recebeu alguma bênção, algum milagre? Tem alguém que já foi abençoado por Deus? Eu não vou pegar 10 anos atrás, dessa semana. Tem alguém que foi abençoado aqui? Eu sou abençoado todos os dias. Estarmos aqui hoje é uma bênção. Podermos ouvir a palavra do Senhor, entoar louvores ao seu nome. Uma liberdade de poder usar o microfone e gritar que Jesus salva nos dias de hoje. Isso é bênção demais, queridos. Somos livres. Eu costumo dizer lá em Piranga, né, na cidade onde estamos pastoreando, que nós somos, queridos, um povo muito privilegiado. Nós deveríamos rir até o canto da boca, até nas orelhas. Se nós quisermos agora, se o pastor quiser chamar toda a igreja, convidar os irmãos para sair marchando da Rua do Espaço, dar a volta na cidade gritando: Jesus salva. Nós somos salvos pela pessoa bendita de Jesus. Jesus é o Senhor dessa cidade. Ele é o Senhor dessa cidade. Ele é o Senhor dessa cidade. Nós podemos fazer isso, amém ou não amém? Porque nós somos livres. O nosso país ainda nos permite isso. Ainda, não sei até quando, mas ainda nos permite. Enquanto que tem lugares onde as pessoas não podem carregar a Bíblia, nem citar o nome Jesus, porque podem ser até mortos. Queridos, estar aqui hoje à noite, na presença de Jesus, é um privilégio. Valorize a presença de Jesus hoje aqui na igreja. Valorize a presença de Jesus na sua casa. Valorize a presença de Jesus no seu ministério. Valorize a presença de Jesus no seu trabalho. Valorize a presença de Jesus na sua vida. E não se esqueça de tudo que Ele tem feito por você.
presença de Jesus, lembrar do que Ele havia feito e crer no que Ele podia fazer. Todos nós, queridos, estamos sujeitos a passarem dificuldades na vida, desertos. Evangelho não é fácil, ser crente não é fácil, seguir Jesus não é moleza, é uma vida de renúncia todos os dias. Jesus mesmo falou para os discípulos que no mundo eles teriam aflição, ou seja, dificuldades, vocês vão ser perseguidos, vão ser insultados pelo meu nome. Não é moleza, evangelho não são só flores, não são só jardins coloridos, tem espinhos, tem penhascos, tem pedregulhos, tem tantas dificuldades que nós passamos. E nessa noite, amados, eu não sei como você está aqui. Eu não sei se você está passando por um deserto na sua vida, talvez um deserto familiar, talvez você está entristecido nessa noite, talvez você veio para a igreja arrastando, está se sentindo desanimado, fraco, talvez você está achando que a unção de Deus não está mais na sua vida. Eu quero dizer para você que Jesus de Nazaré está presente aqui nessa noite. Ele pode te renovar, te restaurar, te curar, te abençoar no meio do deserto que você está passando. Todos nós estamos sujeitos a deserto. Todos nós. Quando Deus tira o povo do Egito, sabe qual era a ideia de Deus? Vou tirar o povo do Egito, levar para o deserto, para que eles possam prestar culto a mim, para que eles possam me adorar. E aí, queridos, adorar a Deus num deserto não é fácil, é? Tem alguém que já passou pelo deserto alguma vez? Você entende o que eu estou falando? Tem alguém? Eu posso levantar as duas mãos, pudesse levantar até os pés. Não é moleza. Mas este é o momento de glorificar a Deus. Muitas vezes nós queremos prestar o nosso culto, a nossa alegria, quando tudo está funcionando tudo bem. Família e harmonia. Final do mês pagamos as contas, sobrou dinheiro. Saúde, está tudo beleza, está tudo funcionando normal. Esse é o momento de eu dar glória a Deus. Agradeça, tenha palavras de gratidão, mas se prepare, como o apóstolo Paulo disse: olha, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando Paulo fala para nós nos revestirmos da armadura de Deus, no finalzinho, versículo 10, ele vai dizer assim: olha, ficai firmes. Por que ficar firme? A luta vem, meu irmão. Dificuldade vem, problema vem. Deserto, ou nós somos levados a ele, ou nós mesmos entramos nele. Mas deserto não mata crente. Você pode dar um glória a Deus por isso? Pode levantar sua mão e dizer aleluia, glória a Deus. Deserto não mata crente. Deserto capacita, deserto treina, deserto mostra quem nós somos. No deserto nós vimos a manifestação da presença, da glória de Deus. No deserto nós temos experiências profundas com Deus. E somente quem está disposto a passar pelo deserto vai experimentar milagres. Oh! Sabe por que muitas pessoas não experimentam milagres? Porque a primeira dificuldade que vem. Outro dia eu falei na igreja, falei: queridos, eu fico agoniado, e fico mesmo, fico invocado, fico bravo, quando a pessoa fala assim: ah, pastor, não fui à igreja ontem não, porque eu achei que a minha cabeça ia começar a doer. Eu comecei a sentir uma dor no dedinho que eu bati no canto da porta. Ah, não fui à igreja não. Cheguei 6 horas, não fui porque senão ia chegar 6h35 na igreja. Oh, queridos, aproveita toda a oportunidade do mundo que você tiver para reunir com os santos, para reunir com os salvos, para podermos juntos cantar louvores ao Senhor, para aplaudirmos ao Senhor, para darmos glórias ao Senhor. Olha, queridos, as crianças chegaram do encontro, viu o tamanhozinho das crianças? Eu fui batizado no Espírito Santo. O encontro é tremendo, o encontro foi uma bênção. Somente Jesus de Nazaré pode fazer essas coisas. Oh, aleluia. Como podemos, Senhor? Jesus não estava perguntando para eles como fazer. Jesus sabe como fazer. E o que mais me incomoda, queridos? Hebreus capítulo 13, verso 8. A Bíblia diz que Jesus, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Espera aí, se Ele é o mesmo ontem, fez milagres.
Se Ele é o mesmo hoje, creio que Ele faz milagres hoje. E quando essa geração passar, se Jesus não voltar, Ele vai continuar fazendo milagres. Tem pessoas dizendo que Jesus não faz mais milagres hoje. Não estamos vendo nada acontecer. Mentira do diabo. Há um milagre aqui, ó. Há um milagre aqui. A igreja cheia de pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, preparando para subir para o céu de glória e estar para sempre com Deus vivo. Oh, aleluia. Oh, queridos. Milagre. Se nós morrermos hoje, vamos para o céu. Se nós vivermos mais 50 anos, que eu viva mais 50, 100, sei lá. E se a partir de hoje, você não vê mais nada diferente acontecer na sua vida, aconteceu nenhum milagre, entenda que Jesus já fez tudo. Já fez tudo. Jesus subiu lá naquela cruz para você não descer ao inferno. Derramou a última gota de sangue lá para te justificar, para te purificar, para me libertar. Esse é o maior milagre. Os discípulos olham, Senhor, mas é um deserto. Como que nós vamos fazer? Eu imagino Jesus, quem sabe, balançando a cabeça. Não aprenderam nada. E nós somos diferentes, irmãos? Somos não. Somos não. Não aprenderam nada. Jesus havia multiplicado pães, peixe. E detalhe, o número menor de pão para um número maior de pessoas. 2 peixinhos. Um número maior de pães, 7. Para um número talvez menor de pessoas. E a Bíblia diz alguns peixinhos, não tem quantidade, mas alguns peixinhos. Eu creio, irmão, Jesus deve ter colocado a mão na cabeça. Ai, se fosse nós, ia falar, Jesus. Meu Deus, não aprenderam nada. Mas eu vou fazer de novo. Ei, querido, peça a Jesus para fazer de novo na sua vida. Peça a Jesus para fazer de novo. Ele é especialista nisso. E sabe por que Ele faz isso? Porque Ele continua se preocupando conosco, mesmo com a nossa memória tão curta. Com essas amnésias que de vez em quando nós damos, né? Esquecemos que Jesus fez tantas coisas na nossa vida. E aí a primeira oportunidade nós reclamamos. Quer ver só? Êxodo 17. Moisés havia tirado o povo do Egito. E eles chegam ali e acampam no deserto de Refidim. E a Bíblia fala que lá não tinha água. Sabe o que o povo fez? Nós vamos morrer de sede por sua culpa. Trouxe-nos aqui para morrer de sede. Olha, queridos, Deus caminhou com aquele povo no deserto 40 anos. A Bíblia diz, oh, aleluia, e é o mesmo Deus que caminha com você. A Bíblia diz que Deus mandava coluna de fogo durante a noite, coluna de nuvem durante o dia, mandava alimento do céu, tinha água, as roupas não envelheciam, os calçados não envelheciam, os pés não inchavam. Deus cuidou desse povo, querido, de perto. Vamos morrer no deserto. Que morrer? E a promessa que Deus havia feito a Abraão, Isaque e Jacó, que levaria aquele povo a uma terra que mandava leite e mel. Ei, queridos, fique de olho na promessa. Aleluia. Quer ver outra? Números capítulo 14. O povo havia voltado, os 12 espias haviam voltado de Canaã. E os 10 espias inflamaram aquele povo, dizendo: a cidade é boa, os frutos são maravilhosos, mas a cidade é fortificada, os soldados são grandes, é impossível, nós somos como gafanhoto diante deles. O Senhor nos trouxe para morrer aqui. Nós vamos ser executados por esse povo. Oh, aleluia. Povo ingrato, porque esqueceu os milagres que Deus havia feito. Esqueceu que Deus nos tirou do Egito com braços fortes. E Deus está sempre trazendo a nossa lembrança. Ei filho, filha, eu continuo fazendo milagres no dia de hoje. Eu continuo olhando para você, eu continuo vigiando a sua casa, eu continuo vendo a sua família, seus filhos, seu esposo, sua esposa, eu continuo ouvindo as suas orações, o seu clamor, eu continuo do seu lado. Deus sempre fez milagres, queridos. Deus não precisa
de nada. Ele pode trazer à existência aquilo que não há, que não existe. Mas Deus sempre pegou pouquinho e fez muito. 1 Reis capítulo 17, a partir do verso 8. Você vai ver Deus falando para Elias: Elias, vai para a cidade de Sarepta, porque lá eu ordenei uma viúva que te sustente. Elias obediente vai. Quando chega lá, ele vê uma viúva rica. Amém ou não amém? Não amém, né? Ele vê uma viúva catando os cavacos de lenha. Quando ele chega no portão da cidade, ele já vê aquela cena. Uma mulher, talvez com as roupas empoeiradas, suja, catando lenha. E ele chega para aquela mulher e fala: me dá um pouco de água. E ela vai buscar água. Quando ela está indo buscar água, Elias grita: espera um pouquinho, faz favor. Traga também um pão. Ei, queridos, Deus não precisa de muito. E nós às vezes mentimos para Deus, ou achamos que mentimos. Nós falamos assim: Deus, eu não tenho nada para oferecer. Tem sim. Ah, tem. Se tem, alguma coisinha nós temos. Tem alguém que sabe levantar a mão assim, em louvor a Deus? Vendo, queridos? Se você levantar a mão com o coração voltado para Deus: Senhor, eu vou levantar a minha mão para te adorar. É a minha mão, Senhor, toma. Vendo como é que você tem alguma coisa? Nós sempre temos. Ela vai falar assim: ó, mas eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um bolo para o meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer. Olha a ótica humana. Olha a visão humana da pessoa que não tem ainda experiência com Deus. Nós vamos comer e vamos morrer. Ele diz: espera aí, você não está entendendo nada. Faz primeiro para o profeta. Traz para o profeta. Que a Bíblia diz que ela obedece. Ela vai lá, faz um pão, faz um bolo e traz e dá primeiro para o profeta. Mas é interessante, queridos, que ele havia perguntado para ela: o que você tem na sua casa? O que você tem na sua casa, irmão? Vou perguntar para você também. O que você tem na sua casa? O lugar lá está deserto? Se é que você entende o que eu estou falando? As coisas não estão funcionando bem na sua casa? Você não consegue achar paz lá na sua casa? Você está enfermo? É um problema financeiro, seja lá o que for. Você está num deserto. O que você tem nessa noite? Hã? Aleluia, glória a Deus. Eu tenho um pouquinho de farinha e tenho uma botija com um pouco de azeite. Ei, mulher, deixa eu profetizar para você. Glória a Deus, receba nessa noite, irmão. Está na Bíblia e eu vou usar a palavra. Ei, a farinha da panela nunca vai acabar. E o azeite da botija não vai secar. Oh, glória! E ela faz e entrega para ele. E aí, queridos, não faltou mesmo. Não tem como faltar, é a palavra de Deus. O último milagre no Antigo Testamento, para voltarmos no texto e encerrarmos. Eu sei que os irmãos vieram do encontro. Quando vem do encontro, né, vem cheio de Deus, cheio da bênção, mas também vem cansado, né? Precisando dormir, descansar. Eu brinquei com os Zé Edson ali, falei: olha, vai ser no máximo 1h30, pode ficar tranquilo, mas é brincadeira. Já estou terminado. Estou correndo até com a mensagem um pouquinho. Olha só, 2 Reis capítulo 4, todos os irmãos conhecem. Uma mulher, seu marido havia morrido, uma mulher sunamita. E ela chega no profeta e fala: olha, meu marido era um homem temente. Temente. E ele morreu e nós ficamos endividados. E agora o credor veio e está querendo levar os 2 filhos para serem escravos, para servi-lo. O que eu vou fazer? Qual a pergunta do profeta? O que você tem na sua casa? Tem uma botija com um pouquinho de azeite. Querido, sempre tem um pouquinho. E esse pouquinho nas mãos de Deus é o suficiente para se tornar muito, para se tornar um milagre. Nas minhas mãos pode não valer nada, nas suas pode não valer nada, mas nas mãos de Deus já é o indício de um grande milagre. Um pouquinho de azeite, Aí eu fico imaginando o profeta, experiência com Deus, conhece Deus, já tinha feito outros milagres. Ah, você tem um pouquinho de azeite, não é? Então corre, mulher, pede vasilhas emprestadas para os seus vizinhos. Muitas vasilhas. Ei, queridos, Deus é Deus de muito, Deus não é Deus de pouco não, tá? Deus não faz nada pela metade, Deus faz por completo. Se alguém chegar e falar assim: ah, Deus fez metade na sua vida, pode repreender em nome de Jesus, tome posse de tudo, porque Deus é Deus que faz por completo. Não faz nada pela metade. E ela foi e pediu vasos emprestados, empolgou, né?
O crente é assim, né? Quando Deus fala com ele, ele empolga e fica empolgado. Eu tenho certeza que tem muitos crentes aqui hoje que vieram do encontro, estão cheios de Deus, no bom sentido da palavra, estão empolgados nessa noite, estão cheios de Deus, porque Deus falou. Ela pegou emprestado e Eliseu dá uma orientação: entra no seu quarto. Ele queria dizer no secreto. No meio dos outros é fácil, agora no secreto é o lugar onde nós choramos. Tem muitas pessoas aqui que choram no secreto. Eu choro, já chorei muito e de vez em quando choro ainda. Lá no secreto Deus te ouve, queridos. Lá no secreto, as suas lágrimas são colhidas e levadas diante dele. Lá no secreto, Romanos 8, 26 cumpre na sua vida. O Espírito Santo entende, compreende as nossas fraquezas. E quando não há mais palavras em nossa boca, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vai para o secreto, que Deus te ouve no secreto. Ela vai, fecha as portas com seus filhos, como o profeta havia ordenado. Ele disse mais: derrame o azeite. Queridos, azeite é para derramar. Tem que derramar azeite. Pastor, mas eu só tenho um pouquinho. Derrame esse pouquinho em alguém. Divida com alguém. Porque Deus vai te abençoar muitas vezes mais, meu amado. Não adianta eu querer azeite só para mim. Eu estou cheio só para mim. Eu estou cheio de experiência só para mim. Eu estou conhecendo a palavra só para mim. A salvação chegou para mim, eu vou para o céu. Que se dane os outros. Não, queridos. Se tem azeite na sua vida, divida, 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 divida. E o Senhor vai multiplicar na sua vida muitas vezes mais. E ela foi derramando azeite, derramando. E os vasos foram enchendo. Observe que era uma botija pequena. Ela pegou vasos. A botija pequena encheu os vasos e foram enchendo. Até chegou um ponto que ela pergunta para os filhos: olha, não tem mais vasilhas para encher? Não, mamãe, não tem mais. E a Bíblia diz que o azeite cessou. Ela foi e contou para o profeta. Ele disse: vai, vende, paga suas dívidas e vive com o restante. Ei, queridos, esse Deus que fez o milagre lá, continua fazendo milagres nos nossos dias. É o mesmo Deus, não mudou não. Nós mudamos a cada dia. E às vezes ficamos muito mimados e não queremos. Mas Deus, Ele continua o mesmo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele é Deus na minha vida e na sua vida. Como alimentar essa multidão no deserto? Não tem jeito. Sabe qual é o segredo? Primeiro, valorizar a presença de Jesus. Lembrar do que Ele já fez, porque isso vai te fortalecer, vai te empurrar. E crer que Ele pode fazer. O que vocês têm? 7 pães, traz para mim. Ei, queridos, coloque nas mãos de Jesus. Sabe por que nós não temos mais experiências com Deus, não vivemos mais milagres? Porque nós queremos às vezes fazer com a nossa própria força. Nós achamos que já estamos bem demais e... Quer ver que interessante? Para finalizar, certa vez Jesus chamou os discípulos e falou assim: olha, entrem comigo no barco e vamos passar o outro lado do lago da Galileia. Vamos atravessar o lago, 14 quilômetros de largura, vamos atravessar. E a Bíblia diz que eles entraram no barco. Sabe o que Jesus fez? Foi para trás, na popa do barco, pegou um travesseiro, colocou e... dormiu. Jesus estava cansado. Havia pregado aquele dia todo. Curado enfermos, coxos, aleijados, multiplicado. Jesus, agora eu vou descansar. Sabe o que os discípulos devem ter pensado? Eu fico imaginando. Preste atenção. Boa parte deles eram pescadores. Nós conhecemos esse lago. Nós já pescamos aqui muitas vezes. Já enfrentamos todo tipo de tempestade. Nós estamos aptos a atravessar esse lago. Vamos chegar do outro lado, ó, facinho. Quando eles entraram no barco e começaram a navegar, as águas estavam tranquilas. Às vezes é assim conosco, né? Está tudo tranquilo no início, a gente acha que pode ir, mas quando está lá no meio, Jesus permite alguma coisa balançar o nosso barco, né? Para mostrar que Ele está conosco, que a honra e a glória tem que ser para Ele, não nossa. Quando chegam no meio do lago, a Bíblia diz que veio uma chuva, uma tempestade de vento, e os ventos açoitavam esse barco, balançavam esse barco, que quase afundava ou ia a pique.
Os discípulos não tinham mais o que fazer, estavam cansados, exaustos. Já era noite. Mais difícil ainda, né? Na noite, mais difícil. Até que alguém tem uma ideia. Você chamou por Jesus hoje, queridos? Você chamou por Jesus essa semana? Você chamou por Jesus esse mês? Você acordou pela manhã hoje, chamou por Jesus, falou: Jesus, é o Senhor que vai na minha frente, se o Senhor não for, eu estou perdido. Alguém vai lá e acorda Jesus: Jesus, o Senhor não está vendo que nós estamos morrendo? O Senhor não se importa conosco? Não se preocupa? Não temos importância para o Senhor? As forças esgotaram. O deserto deles naquele momento era o vendaval, era tempestade de vento naquele lugar. Jesus levanta, queridos. Eu fico imaginando Jesus levantando, arrumando a roupa, ajeitando o cabelo, tranquilo, chegando, olhando para aquele mar, para aquele vento. E a Bíblia diz que Jesus falou: aquieta-te, vento. Acalma-te, mar. E houve grande bonança. Entenderam? Houve grande bonança. Houve calmaria no mar. Ficou tudo tranquilo novamente. Queridos, a presença de Jesus estava ali. Jesus, o milagre, estava ali. Jesus olha para eles: homens de pouca fé. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês não entenderam nada ainda. Jesus passa 3 anos e meio ensinando os discípulos, e eles foram entender tantas coisas depois que Jesus subiu ao céu. E nós somos do mesmo jeitinho, queridos. Quero fechar dizendo o seguinte: muitas das vezes nós agimos como os discípulos agiram. No meio da dificuldade, no meio do deserto, nós olhamos para o deserto. Nós olhamos para a dificuldade. Nós olhamos para o problema. Nós olhamos para o número da multidão. Nós olhamos para o pouco que nós temos e desvalorizamos aquilo. E nós esquecemos que grandes milagres Ele já fez. Nós esquecemos de valorizar a sua presença. Nós esquecemos de crer e colocar nas mãos dEle. Jesus multiplica 7 pães, alguns peixinhos, alimenta toda aquela multidão. E a Bíblia diz que vai sobrar, ou vão sobrar 7 cestos. E nesse contexto, eram cestos grandes. Diferentes também da primeira multiplicação, que eram cestos pequenos. Aqui eram cestos grandes, que cabia uma pessoa dentro do cesto, dependendo do tamanho da pessoa. Eram cestos bem grandes. Para quem não tinha nada, para quem só via deserto, aprendeu a colocar na mão de Jesus, aprendeu a crer, agora abençoou toda aquela multidão, e agora está carregando um cesto cheio, lotado para casa. Ei, queridos, não sei como você chegou aqui hoje, não sei como foi o seu dia, a sua semana, não sei o que você tem passado, qual deserto você tem enfrentado, mas eu quero dizer que o Jesus de milagre está presente aqui nessa noite, e você vai voltar para sua casa abastecido, cheio, satisfeito e com reservas ainda, para a honra e glória do nome dEle. Creia somente. Foi a palavra que Jesus falou para Jairo. Para encerrar realmente, Jairo vai até Jesus, pedir uma ajuda, porque a filha dele estava doente. E Jairo consegue falar com Jesus, e Jesus começa a caminhar em direção à casa de Jairo. E na caminhada, queridos, vem a mulher do fluxo de sangue, que todos conhecem o texto, conhecem a história. E a Bíblia diz que ela toca na orla do vestido de Jesus. E na hora que ela toca, Jesus parou. Quando nós tocamos Jesus, Jesus para. Para ou não para? Não é espremer Jesus. Não é só estar no meio da multidão. Nós não podemos estar só no meio, ser mais um no meio da multidão. Nós temos que ser aquele jovem, aquele adolescente, aquela criança, aquele ancião, aquele casal que sabe realmente como tocar em Jesus. Quando nós tocamos em Jesus, queridos, é impossível Ele não nos atender. É impossível. Jesus fala assim: olha, alguém me tocou. E vem os discípulos de novo, ótica humana. Uma multidão te oprime e tu perguntas: quem te tocou? Jesus: eu sei que alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Contexto: virtude para curar, poder para curar. E essa mulher vem dar o testemunho: fui eu, Senhor. E Jairo está lá, esperando, com pressa para que a filha seja atendida, e esperando. De repente vem alguém e fala: Jairo,
Não importunes mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Ótica humana. Sabe o que Jesus fala para Jairo? Crê somente. Mais nada. Crê somente. E aí, queridos, Jesus chega até a casa de Jairo. Vai com Pedro, Tiago e João, onde a menina estava. E essa menina, Jesus traz a vida novamente. E sai com ela e fala, pode dar de comer, está viva. Palavra que eu fecho com você nessa noite. No deserto, mas em boa companhia. Não se preocupe, querido, o deserto não vai te matar não, tá? Se você tem orado em favor de um parente, de um amigo, de esposa, de esposo, de filhos, filhos talvez orando para o pai, buscando a salvação, buscando a cura, buscando a resolução de um problema, em busca de um milagre, creia somente. Porque esse mesmo Jesus que estava lá no deserto, em um território gentílico, em Decápolis, realizando milagre entre os gentios, estendendo a graça aos gentios, porque ele prega primeiro para os judeus e depois vai até os gentios, e lá ele faz grande milagre como esse aqui. Entenda que essa graça nos alcançou, gentios. Essa graça alcançou a mim e você. Essa graça está derramada em nós. A palavra diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos em pecado, Efésios 2:1. Mas Ele nos vivificou. Ei, queridos, você está vivo pelo poder do sangue de Jesus. Pela morte de Jesus lá na cruz do Calvário. Você é mais do que vencedor. Você pode passar pelo deserto. Pode passar pela dificuldade. Talvez você está chorando hoje, mas amanhã será um novo dia. Você estará sorrindo. Talvez você está triste hoje, mas amanhã você estará alegre. Talvez você não ache uma porta sequer aberta hoje, mas amanhã Deus abrirá uma porta que satisfará todas as suas necessidades. Talvez você está enfermo hoje, mas a cura chega. E amanhã você conta o testemunho para a honra, para a glória do Senhor. Talvez hoje você está desanimado, se sentindo frio. Ei, o Espírito Santo está presente aqui. Tem alguém sentindo a presença de Deus? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Quando as crianças entraram cantando, pulando e dançando, e aqui no finalzinho elas ficaram sapateando, pequenininhas, aqueles pezinhos sapateando, eu fiquei lembrando de Jesus. Oh, meus queridos, quando as crianças começaram a aproximar de Jesus, e os discípulos de novo, querendo repreender Jesus, não. Deixa vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. E que Jesus também ensinou que nós temos que nos fazer como crianças para alcançar o reino de Deus. Entenda, se você está aqui hoje, é porque o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui. Você não veio aqui em vão, não veio aqui à toa, não veio passear. Eu costumo dizer que é o Senhor Jesus que nos reúne para esse culto, para que nós sejamos abençoados e prestemos culto a Ele com alegria. Celebrar com júbilo ao Senhor, que Salmo 100. Celebre Ele com alegria, cante louvores a Ele, aplauda Ele se você quiser. Se você tem palavra de adoração, de glória a Deus, de aleluia, fale para Ele, porque Ele merece. Ele está presente na casa. Ele é meu Deus, é o seu Deus. Oh, glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. No deserto, mas em boa companhia. Deserto, Deus revela quem somos. Deus nos vira do avesso. Deus nos treina, nos capacita para algo maior. E revela a misericórdia dele para conosco. No deserto, sabe por quê, queridos? Porque nenhum de nós merecemos nada. Mas ele continua se preocupando com você. Entenda, Jesus começou o texto com uma compaixão daquela multidão. Não era só ouvir Jesus o tempo todo. A multidão estava cansada com fome. Jesus falou, não pode voltar para casa e morrer no caminho. Não pode voltar para casa e desmaiar no caminho. Não pode voltar para casa e na metade do caminho não ter mais forças. Ei, queridos, eu quero profetizar na sua vida a melhor semana da sua vida. Melhor semana. Isso é pela fé, irmãos. A fé não precisa de sinais. Se eu tenho fé, eu não preciso ver um sinal para eu ter fé. Eu não preciso. Fé é fé. Hebreus 11:1. É o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova daquilo que você não vê. Eu não estou vendo ainda, queridos. Não sei o que vai acontecer na sua casa. Os irmãos da galeria, os irmãos aqui de baixo. Eu não sei o que vai acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério, no seu trabalho. Mas eu quero pela fé dizer que Deus há de fazer um grande milagre. Há de mudar a sua história a partir de hoje aqui. Pelo poder da palavra, creia somente. Esse Jesus que multiplicou pães está presente na casa. Esse Jesus que estava no barco,
está presente na casa hoje aqui. Esse Jesus que caminhou sobre as águas está presente hoje aqui. Esse Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, que ressuscitou a filha de Jairo, está presente hoje na casa. E sabe por que Ele está presente? Por minha causa e por sua causa. Ele se preocupa com você, meu irmão. Você não está sozinho, não. Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento. Muitas das vezes esquecemos o que Deus fez para nós, o que Deus fez nas nossas vidas. Procure lembrar algo aí. Fala: Senhor, o Senhor fez isso na minha vida, que maravilha. Senhor, eu pensei que não ia acontecer, mas não é que aconteceu? Não é que a porta se abriu, Sol? Não é, Deus, que eu achei que eu ia ficar perdido nessa cidade, eu me estabeleci aqui, o Senhor está me honrando? Não é, Deus, que eu mesmo achei que eu não ia dar em nada, mas olha onde eu estou, Senhor. Olha, Deus, não é que antes eu estava no monturo, mas agora o Senhor me transportou. O Senhor me fez assentar nas regiões celestiais. Eu sou filho do Senhor. Não é, Deus, que antes eu não sentia nada, eu era um frio, desprezado por todos, e hoje, papai, eu consigo sentir uma tocha acesa dentro do meu peito, e pelo que a palavra me diz, Senhor, isso é o Espírito Santo que o Senhor enviou e colocou em mim. Porque a palavra nos diz isso, que nós somos templo dele. Ei, meu amigo, você não está só. Ei, minha querida, você não está só nesse deserto, nessa dificuldade. Talvez o vento está açoitando o seu barco, está te balançando para um lado e outro. Você está achando que vai a pique. Talvez você ache que vai morrer de fome nesse deserto. Mas ei, deixa eu te dizer algo. Jesus Cristo de Nazaré está presente hoje aqui. Deixa eu te dizer outra coisa. Ele nunca te desamparou. Deixa eu te dizer mais, nunca vai te desamparar, porque é promessa dele, Mateus 28:20, estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando alguém disser que você está sozinho, abandonado, que ninguém gosta de você, que ninguém te dá atenção, repreende no nome de Jesus e diga: isso é mentira do diabo. A palavra diz que Jesus está comigo, e Ele está comigo. Eu não estou sozinho. Ei, não tem órfão aqui nessa noite não. Jesus falou para os discípulos: olha, eu não vou deixar vocês órfãos não. Eu vou para o céu, mas eu vou enviar outro Consolador, este que o mundo não conhece e não pode receber. Mas vocês, todo aquele que crê no Filho de Deus será salvo, terá direito à vida eterna, e enquanto estiver nessa vida, será cheio, terá alma, coração totalmente preenchido pelo Espírito Santo de Deus, e há milagres onde Jesus está. Ele já fez algo por você? Cante o cântico de Davi nessa noite em espírito. Diga: Senhor, bendiz a minha alma a Ti, tudo que há em mim bendiga Teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não me esqueça, Senhor, de nenhum dos Seus benefícios, de nenhuma das bênçãos, nenhuma das vitórias.